Agora a gente vai preparar o nosso arquivo para fazer a exportação. A primeira questão que eu quero levantar com vocês é que o PSPP ele é um programa que tem muita limitação. Ele não consegue, na maioria dos casos, abrir um arquivo do Excel direto, ou seja, eu abri no PSPP e abro um arquivo do Excel para ele começar a trabalhar com ele. Ele não consegue fazer isso muito bem. Então a gente precisa fazer uma exportação. Existem duas formas da gente exportar os dados do Excel para o PSPP. A primeira forma exige que eu selecione todas as células da minha planilha no Excel. Eu vou selecionar então todas as colunas e todas as linhas. Vou dar o Ctrl C, que é o comando de copiar. Vou abrir o PSPP. Vou selecionar exatamente a mesma quantidade de colunas e de linhas. Quando esse valor exato estiver selecionado, eu dou Ctrl V, ou seja, eu colo. Então, dessa forma, todos os dados do Excel vão para o PSPP. Qual é o problema? Novamente, a questão da praticidade e do tamanho. Se eu for selecionar, por exemplo, uma pesquisa com 1.500 pessoas e 250 variáveis, vai ficar complicado eu conseguir selecionar tudo, copiar, abrir o PSPP, selecionar exatamente o mesmo número de colunas, mais de 200 colunas e várias linhas, fica complicado para fazer isso. Dá certo? Dá. Seleciono tudo no Excel, depois seleciono exatamente a mesma quantidade de linhas e colunas no PSPP e dou o comando de colar. Ele vai colar. Dá muito trabalho. Existe uma outra forma que parece mais complicada, mas não é, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, que é a gente fazer a exportação de um arquivo do Excel para fazer depois a importação do arquivo no PSPP. Eu vou mostrar passo a passo como é que a gente faz. Primeiro eu vou clicar em Arquivo, aqui no Excel, e vou clicar em Salvar como. Lembre-se, o PSPP não abre direito um arquivo que vem direto do Excel. Eu tenho que salvar o meu arquivo do Excel em outro formato que o PSPP consiga processar com facilidade. E no caso, o outro formato que eu vou sugerir para vocês é esse aqui. Ó. Cliquem nas opções de arquivo, que é essa segunda linha aqui do Excel, e vamos localizar um formato chamado texto separado por tabulações. Existe um outro formato muito famoso também, que é o texto separado por vírgulas, que é esse aqui que o mouse está selecionando. Qual é o problema? É que nossos dados têm casas decimais separadas por vírgulas. Então, existe o risco do PSPP achar que cada vírgula que eu coloco quer dizer que eu estou separando um dado de outro dado, e não é isso que a gente quer. Como na minha planilha não tem tabulação, né, que eu faço apertando a tecla Tab, não tem tabulação, então eu vou usar o texto separado por tabulações. E aí o que é que significa isso? Que o PSPP vai entender que a cada tabulação eu tenho uma célula diferente. E aí ele entende onde é que ele tem que colocar as coisas direitinho. Vamos clicar então em texto separado por tabulações. O segundo cuidado que eu tenho que ter é que o arquivo não pode ter espaço. Isso é porque o PSPP usa a linguagem de programação antiga, que não lida muito bem com espaços no nome dos arquivos. Então, o que a gente vai ter que fazer é mudar o nome e vamos deixar apenas a palavra dados, que não tem espaço nenhum. Pronto. Agora, o que você vai fazer é salvar em alguma pasta esse arquivo que fique fácil de você localizar. Podem salvar. Uma vez que o meu arquivo está salvo, em algum lugar que seja muito fácil para eu localizar, eu vou abrir o PSPP. Chegando no PSPP, que é essa tela que a gente tem aqui agora, eu vou em Arquivo e vou localizar o Importar Dados. Geralmente, gente, eu vou falar em português, mas os nomes que tem ainda em inglês que não foram traduzidos no PSPP são bem fáceis da gente entender. Então, importar dados é Import Data. Então, a gente clica aqui, ó, Import Data, para saber qual é a versão também está igual, porque às vezes no de vocês pode estar em português, às vezes versões novas não tem tanta tradução ainda, as versões antigas têm. Eu estou usando a versão 1.30, tá? Estou usando essa versão que está aqui na tela.
Se a versão de vocês for outra, não tem problema, não vai dar muita confusão não. Agora tentem sempre usar a versão mais atual. Vou fechar aqui. Vamos em Arquivo, Importar dados. Tá? Vou no diretório em que está o meu arquivo. No meu caso, eu coloquei na pasta Downloads para ficar mais fácil para eu achar. Vocês podem colocar em qualquer dessas pastas que estão aqui, colocadas na tela. Coloquei em Downloads só para ficar mais fácil de eu achar. Aqui eu tenho o meu dados.txt, que é o arquivo de texto separado por tabulações que foi criado pelo Excel. Clico nele. Agora eu vou clicar em Próximo. Caso não apareça o arquivo txt aqui, venham nessa opção aqui, ó, e coloquem os arquivos txt, né, ou todos os arquivos, que aí ele vai aparecer se não estiver aparecendo. Ele pode estar apenas escondido pelo tipo do formato. Bem, clicado em dados.txt, vamos clicar agora em Próximo. Se aparecer algum aviso de erro, quer dizer que algo não foi feito corretamente. Ou tem espaço, ou o arquivo não foi salvo como txt separado por tabulação, alguma coisa aconteceu. Se tiver dado tudo certo até aqui, vocês vão chegar nessa janela em que eu estou, que ele dá as opções da gente selecionar as linhas para importar. Que no caso a gente quer todos os casos. Então vamos deixar aqui do jeito como está. Não vamos mexer em nada nessa aba. Vou apenas clicar em Próximo. Se você clicar em Concluir, não vai dar certo, vai dar confusão. Vamos clicar em Próximo, ainda tem algumas coisas para fazer. No caso agora, vamos para a aba Selecionar a primeira linha. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai explicar para o PSPP qual é a linha que tem o nome das variáveis e qual é a linha que a partir dela começam os dados. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ele está me pedindo para eu selecionar a primeira linha do arquivo de dados que contém dados. A primeira linha, essa primeira linha que está marcada aqui, ela não contém dados. Ela contém o nome das variáveis. Dados começam a partir da segunda linha, que é onde eu acabei de clicar. E eu vou clicar também nessa caixa de texto que diz o seguinte: a linha acima da selecionada contém o nome das variáveis. Então, vou clicar nessa caixa de texto bem aqui. Agora está pronto. Vamos para o próximo passo. Nessa aba aqui, ele pergunta o que é que eu uso como separador. Como assim separador? Aquilo que vai separar um dado de outro dado. Lá no Excel, eu já marquei que era um texto separado por tabulação. Então, eu vou manter o texto separado por tabulação que ele já localizou. Se você marcar algo diferente ou estiver marcado aí no seu computador algo diferente da tabulação, os dados vão ficar bagunçados. Vejam, ó, eu botei vírgula aqui e no modelo aqui embaixo ficou bagunçado. Então, eu vou desmarcar a vírgula e marcar a tabulação para que ele separe tudo direitinho. Vamos avançar. Vou clicar em Próximo. No caso aqui, ele está perguntando se eu quero ajustar o formato de cada variável. Ou como assim ajustar o formato? Por exemplo, a variável peso. Ele está me dizendo aqui que a variável peso tem 2 casas decimais. E eu olho aqui para a visualização dos dados, a minha variável peso está com 2 casas decimais. Eu posso aqui já alterar, se eu quiser, para 1 casa decimal. Não é o caso, a gente vai arrumar isso daqui a pouco. Então, vamos apenas clicar em Aplicar. E agora eu tenho os meus dados prontos para serem analisados. Então, a gente terminou a exportação. A próxima etapa agora é a gente ajustar as nossas variáveis.